Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus capítulo 9, versículo 9. Hoje daremos início ao nosso estudo sobre o discipulado segundo Jesus, que pretende responder uma pergunta básica: o que significa viver tendo Cristo como Salvador e como Senhor de nossas vidas? Mateus 9:9, assim está escrito: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Também vamos fazer uma leitura em Lucas capítulo 9, versículo 23, que está escrito: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nesse primeiro momento, discipulado significa um chamado. Deixar tudo para seguir Jesus, porque Ele assim nos convocou. Se Jesus não tivesse chamado, você não teria por que segui-lo. Seguir por quê? Tanto que, no final do Evangelho de João, Jesus chama Pedro e João segue. E Pedro para e diz: e este? E Jesus diz: se eu quiser que ele fique até a minha vinda, o que é que você tem a ver com isso? O que Pedro está tentando mostrar é uma coisa, que o seguimento a Jesus acontece a partir de um chamado. A obediência é um chamado. Se ele me chamou, eu sigo. E ele nos chamou. A palavra discípulo leva em conta que alguém está aprendendo de outro. Então, se eu digo fulano é discípulo de ciclano, significa que aquela pessoa tem um mestre e aquela pessoa vai substituir esse mestre no devido tempo e será alguém semelhante ao mestre, porque está sendo discípulo dele. Sendo assim, discipulado é seguir Jesus para aprender dele a ponto de se tornar parecido com ele. Nós não seguimos Jesus só por seguir. Sigo, mas não tenho o que fazer. Às vezes dá a impressão que algumas pessoas estão seguindo Jesus, mas não tem o que fazer. Ele diz: vinde, você vai. Mas parece que não tem o que fazer seguindo Jesus. Não sei se você já passou pela experiência de caminhar com a multidão e que você segue para ver o que está acontecendo, mas se sabe alienado da situação. Mas todo mundo está indo, aí você quer saber o que está acontecendo e vai junto. E chega um momento em que você pergunta: mas o que está acontecendo mesmo? Porque nem você sabe porque está seguindo aquela multidão e na multidão. Discipulado é seguir Jesus para aprender dele a ponto de se tornar parecido com ele. Existe um escritor, na verdade, era um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, alemão, morreu nos campos de concentração nazista, e ele escreveu um livro chamado Discipulado. E nesse livro ele fala da graça barata e da graça cara. Para ele, graça barata era a graça que separa fé de discipulado. Ou seja, o crente é somente aquele que tem fé, mas uma fé que não faz ele seguir Jesus, aprender de Jesus e se tornar parecido com Jesus. É fé por fé, não é fé para discipulado. E ele diz: graça barata é graça onde não envolve obediência. Graça pela graça, mas não é graça que leva à obediência. É graça para fugir do inferno, mas parece que não é graça para ter o céu, para viver o céu,
para estar em sintonia com o céu. Aí diz ele, Borref, graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Todo mundo quer perdão, mas poucos querem arrependimento. Querem perdão, mas querem continuar do mesmo jeito. Ele diz, isso é graça barata. Batismo sem discipulado. Um batismo que não me coloca nessa obediência a Jesus, de tal forma que eu me torno aprendiz de Cristo para ser semelhante a Ele. E tudo isso vindo depois do meu batismo, depois da minha entrada no seio do cristianismo, da igreja, da fé. Ele continua dizendo, graça sem discipulado, sem cruz, sem Jesus Cristo. É a graça pela graça. Graça que não quer se envolver com cruz, ou seja, com sacrifício, com compromisso, que no final se torna uma graça sem Jesus. A pessoa vive igreja, vive rotina, vive contatos cristãos, mas não vive Jesus. É graça sem Jesus. Tem tudo do cristianismo, menos Jesus. Tem tudo de evangélico, menos Jesus. Tem jeito, até se veste como, mas menos Jesus. Por quê? Porque foi graça que não envolve discipulado. E Jesus disse o quê? Segue-me. Um escritor, James Boyce, ele destaca 5 elementos que envolvem o chamado ao discipulado. O primeiro elemento é obediência. O discipulado acontece porque Jesus me chamou. Então, eu obedeço, sigo Jesus. A entrada para o discipulado acontece com minha obediência. Jesus chega para Mateus e diz, segue-me. Ele está na coletoria, se levanta e acompanha Jesus. Significa o quê? Obediência. Sem obediência, nós não temos condição de iniciar o discipulado. Ele me chamou, eu obedeço, eu acompanho. Se ele me chama e eu não o acompanho, então ainda não aconteceu o discipulado. E lembrando, você pode ser batizado, você pode fazer parte da igreja e ainda não ter escutado ou obedecido o chamado de Jesus para o discipulado. Ora, Mateus, como outros, tinha fé em Deus, era judeu, talvez fazia parte dos ritos do judaísmo, das festas do judaísmo, mas discipulado só acontece quando nós nos envolvemos nesse crescimento, nesse seguimento de Jesus, de tal forma que agora eu aprendo dele para ser semelhante a ele. Por isso, o discipulado começa com obediência. O outro elemento do discipulado é arrependimento. O que foi que aconteceu com Mateus? Posteriormente, Mateus chega para Jesus, chama para a sua casa e diz, se eu fiz isso, eu entrego 3 vezes mais, tantas vezes mais. O que mostra que se eu obedeci ao chamado de Jesus e estou seguindo Jesus, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, da minha vida sem Cristo, para assumir uma vida com Cristo. É o segundo elemento. O terceiro elemento, submissão. Depois de arrependido, de negar a vida sem Cristo e assumir a vida com Cristo, vem submissão. Eu me submeto à autoridade de Jesus sobre minha vida, à palavra de Jesus sobre minha vida, o ensino de Jesus sobre minha vida, a ética de Jesus sobre minha vida. Por quê? Porque eu quero ser parecido com Jesus. Quarto elemento, compromisso. A partir daquele momento, Mateus se compromete a estar onde Jesus está. E aí você vai perceber a rotina de Jesus, de pregação, de cura, e em
todo espaço, Mateus está lá. Significa que ele está agora comprometido com Jesus. Está com Jesus. Se envolve com Jesus. É compromisso. E por último, o quinto elemento, perseverança. Se você colocou a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade ou a experiência de arar uma terra, com o arado sendo puxado por um boi. Eu já tive. Não porque eu estava arando, mas por curiosidade. E depois que sai, vá olhar para trás que você perde a direção e leva todas as plantas, tudo que tiver pela frente. Colocou a mão no arado, tem que estar focado. Porque se perdeu o foco, perde a direção, perde o rumo, e aí, em vez de trazer benefícios, só traz males para a obra. Você não foi perseverante. Se levantou para seguir Jesus, agora é para toda a vida. Não tem mais como voltar. Pedro, depois de começar o discipulado, chega um momento em que quando todos deixaram Jesus, ficou só os 12, Jesus perguntou, e vocês também não querem me abandonar? E Pedro diz, para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna? Isso é discipulado. Perseverança naquilo que começou. Por quê? Porque o discipulado só termina quando você está parecido com Jesus. Então vai terminar aonde? No céu. Porque às vezes a gente avança e avança, mas a nossa pecaminosidade faz com que muitas vezes a gente desvie dessa imagem perfeita que é Jesus. Por isso, o discipulado se torna algo constante. Um alvo que eu tenho que alcançar, que está sempre diante de mim. Porque a imagem perfeita que me é colocada, que é a imagem de Jesus, ela é maior do que a minha vontade de ser, a minha vontade de continuar e a minha capacidade de imitar. Por isso será sempre um desafio para ir ao encontro dessa imagem, que não é outra coisa senão ir ao encontro do próprio Jesus. Está pronto a começar a caminhada? O discipulado, segundo Jesus, quer responder à pergunta, o que significa viver tendo Cristo como Salvador e como Senhor de nossa vida? E nesse primeiro estudo, enfatizamos que discipulado, primeiramente, é chamado. E a primeira atitude, a porta de entrada, é a obediência. Ele me chama, eu me levanto, eu sigo. Para a experiência de buscar ser semelhante a Jesus. Assumir o padrão Jesus. Porque agora eu sou discípulo, aluno, e ele é meu mestre. Isso é viver tendo Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. É ouvir o chamado e dizer sim ao chamado de Jesus. Segue-me. Seguir Jesus. É a partir daí que começa o discipulado. E essa aventura, e esse caminho que se abre para nós, ele é maior. Ele é mais abençoado do que simplesmente ouvir, se levantar e apenas seguir. Tem mais coisas. Aqui é só o começo. E eu acredito, você quer ser discípulo de Jesus. Você quer viver uma vida de discipulado, porque você quer ser parecido com Jesus. Já imaginou um dia você olhando no espelho e dizendo, olha, eu não sei não, mas eu sou a cara de Jesus? Significa que esteve tanto com Jesus, ouviu tanto de Jesus, que agora se parece com ele. Você já
já ouviu alguém falar assim, fulano anda tanto com ciclano, que tá a cara dele, ou tá a cara dela. Fala igual, já se veste até igual. Por quê? Andam tanto juntos que uma está aprendendo da outra. Isso é discipulado. Alguém influenciando a outra pessoa de tal forma que agora se parecem, pensam, dialogam, conversam, têm toda a afinidade, vivem discipulado. É isso que nós queremos viver com Jesus. Andamos tanto com Ele. Ele me convidou, ou me chamou, e eu em obediência me levanto e sigo, para ser influenciado por Ele. De tal forma que vai chegar um momento em que eu serei parecido com Ele. Ele nunca será parecido comigo, mas eu serei parecido com Ele. Por quê? Ele nunca será parecido comigo. Porque o que eu tenho para oferecer é somente pecaminosidade, revolta, mas Ele tem tudo para me oferecer, principalmente vida, santidade, bondade. Então, é Ele que vai me influenciar, me transformar. Eu comecei uma vida de discipulado. Jesus disse, segue-me. E então o apóstolo se levantou, deixou tudo e seguiu. Faça isso também. Lembrando que discipulado é chamado. E ao chamado de Jesus, você obedece e segue. Para a grande tarefa de se tornar parecido com Ele, discípulo de Jesus. Que Deus abençoe você. E que em todas as coisas você busque a presença de Jesus, para que a presença de Jesus torne você uma pessoa parecida com Ele, de tal forma que Ele seja seu Senhor e Salvador pleno. Ele levará você para morar no céu e te dará eternidade. Ele assume o trono do seu coração e ordena ao seu coração a vontade dele, e você vive a vontade dele. Jesus é seu Salvador, Jesus é seu Senhor. Você é discípulo. Deus abençoe vocês.